E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Será que é verdade isso? Será que tudo o que nós pedirmos em oração, Deus vai nos atender? Então eu acho que eu vou pedir uma casa nova, ou um carro novo, quem sabe, uma casa na praia. E você? O que você vai pedir sabendo que tudo o que pedirem em oração vocês receberão? Palavras de Jesus aqui. Mateus, capítulo 21, verso 22. Está na Bíblia. Tudo o que você pedir, você receberá, se crer. Será que é assim mesmo? Vamos ver. Eu sou o Rogério Gonçalves, esse aqui é o canal Versículo do Dia, e hoje nós vamos, falando em oração, nós vamos olhar para uma passagem bem interessante aqui. Uma passagem em que Jesus, acho que estava de mau humor, porque ele amaldiçoou uma figueira e a figueira ela acabou secando na hora, imediatamente, diz aqui na minha Bíblia. Vamos ver um pouquinho como é que funciona isso? Vamos ver se realmente nós podemos pedir qualquer coisa? Aqui não diz qualquer coisa, aqui diz tudo. E aqui diz que tem que ser crendo. Vamos lá, vamos para o texto então. Vamos ler aqui, ó, Mateus 21, do verso 18 em diante. Começa assim, ó, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou a não ser folhas. Então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha só que interessante. Quanta coisa tem aqui para a gente olhar, para a gente poder pensar nas nossas orações. Vamos lá. Em primeiro lugar, aqui no verso 18 diz que de manhã cedo Jesus voltava para a cidade. Quando voltava para a cidade, teve fome. Vamos nos situar no tempo, então. Esse episódio acontece na última semana de vida de Jesus, muito provavelmente na segunda-feira. Jesus, no dia anterior, tinha entrado no templo, tinha purificado o templo, expulsado os cambistas e tal. Passou o dia ensinando no templo e à noite ele foi para a cidade de Betânia, que é uma cidade, um vilarejo, né, que fica bem próximo de Jerusalém, ali, talvez 1 hora de caminhada, 1 hora e pouco, 2 horas no máximo. Foi para Betânia, em Betânia ele passou a noite e estava voltando para a cidade, voltando para Jerusalém de manhã cedo. Quando Jesus olha aquela figueira, ele vê que essa figueira tem folhas. E, humanamente falando, se uma figueira tem folhas, é porque ela já tem figos também. Porque a figueira é uma das árvores que os frutos nascem antes das folhas. Então, quando ela está copada, quando ela já tem as folhas, os frutos estão ali disponíveis. Então, Jesus olha para a figueira, vai até ela, na intenção de pegar figos. E aqui a gente vê o quê? A humanidade de Jesus aparecendo. Jesus, sendo 100% Deus, ele também é 100% homem. E nessa passagem a gente vê tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus sendo expostas, né, de uma forma muito clara. Quando Jesus chega na figueira e ele olha e vê que ela tem folhas, mas não tem figos, ele declara ali, ele amaldiçoa a figueira. E ele diz assim, nunca mais dê frutos. E a figueira seca imediatamente. Aí o que acontece? A gente já vê ali, além da humanidade de Jesus aparecendo, a gente vê a divindade, o poder de Jesus aparecendo. Por quê? Quando os discípulos viram isso, diz aqui no verso 20, ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? E Jesus respondeu, eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Os discípulos olham e percebem, poxa, aconteceu algo sobrenatural aqui, aconteceu algo aqui que somente o próprio Deus poderia fazer. E eles ficam espantados. Só que Jesus diz que eles são capazes de fazer a mesma coisa e até mais. E aqui é que nós vamos entrar. Em primeiro lugar, nós estamos falando em oração já há alguns dias. E o que é oração? Oração é falar com Deus, é conversar com Deus,
é fazer as nossas súplicas, as nossas petições, as nossas ações de graça. O nosso louvor também é uma oração. Então, tudo isso é oração. Mas Jesus está falando num nível mais alto aqui. E ele diz no verso 22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, vamos focar aqui um pouco no verso 21 e 22. Quando Jesus diz assim, eu asseguro que, ele está sendo veemente, eu afirmo, eu garanto, que se vocês tiverem fé, tá? E agora nós precisamos entender assim, ó, o que é fé? Fé é a convicção daquilo que a gente não viu ainda, né? Lá em Hebreus 11, acho, Hebreus 12, tem ali a definição, né, bíblica de fé, a convicção de coisas que a gente não vê, a certeza de fatos que ainda não aconteceram. Ter fé. Agora, é possível ter fé e duvidar? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque se não fosse, Jesus não teria dito aqui. Eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem. Eu tenho falado muitas vezes para as pessoas que estão próximas de mim que nós não podemos ter uma fé tímida. A nossa fé, ela precisa ser uma fé arrojada, ela precisa ser uma fé destemida, uma fé corajosa, não pode ser uma fé medrosa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu oro por alguém que está enfermo, eu oro por essa pessoa para que Deus cure e eu oro crendo que a pessoa vai ser curada. Eu oro esperando pela cura dessa pessoa. E aí você pergunta, tá, Rogério, mas e se Deus não curar? A minha parte eu fiz. Eu não conheço na plenitude os planos de Deus para cada pessoa. Por exemplo, quando Lázaro adoeceu, Jesus foi bem claro, ele disse, essa enfermidade não é para a morte. Jesus sabia que ele ressuscitaria Lázaro e aquilo teria uma implicação. Então, foi necessário que Lázaro morresse. Quando perguntaram para Jesus sobre aquele cego de nascença, por que ele era cego, se ele tinha pecado ou se os pais tinham pecado, Jesus disse, não foi nenhuma coisa nem outra, foi para a glória de Deus. Então, muitas vezes, nós vamos lidar com situações, não só enfermidades, mas situações financeiras, situações de relacionamentos, enfim, várias situações de acidente, por exemplo. Nós tivemos agora próximo de nós um irmão que sofreu um acidente terrível com a família e nós vimos ali a mão de Deus abençoando ele e fazendo milagres dia após dia. Se eu não me engano, os médicos disseram inclusive que dificilmente ele voltaria a andar. Ele não só já está andando, hoje deve fazer talvez uns 4 meses, 5 meses que aconteceu esse acidente, ele não só já está andando, como já está dirigindo e viajando novamente. Então, Deus tem feito milagres e Deus tem respondido às orações. Agora, se é do jeito que eu quero, aí é outra coisa. Então, quando nós oramos, nós precisamos orar com fé, porém sem duvidar. O livro de Tiago fala que aquele que duvida, ele é semelhante à onda do mar que é levada do vento para um lado e para o outro, é levada pelo vento para um lado e para o outro. Não pense este que vai conseguir alguma coisa. Está lá no livro de Tiago, primeiro capítulo, né? Então, nós precisamos orar, nós precisamos pedir com fé e sem duvidar. Tá, Rogério? Então, se eu pedir uma casa na praia orando com fé e não duvidando, isso vai acontecer? Agora nós vamos tentar entender como é que funciona isso. É qualquer coisa? Jesus não está dizendo aqui que qualquer coisa que vocês pedirem. Ele está falando assim, ó, tudo o que vocês pedirem, no verso 22, tudo o que vocês pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Vamos lá. Primeiro lugar, orar com fé e sem duvidar. E ele está falando aqui, claro que Jesus está usando de um exemplo absurdo, porque quando ele fala aqui nesse monte, na verdade se trata de uma montanha. Jerusalém ficava em cima de uma montanha, de uma montanha, né, que ficava tipo numa cordilheira ali ao lado. Aí depois tinha um vale e tinha ali tem ali até hoje, né, o Rio Jordão. Então Jerusalém ficava lá no alto. O monte a que Jesus se referia não era um monte, não era um morrinho que a gente sai aqui na estrada e olha aquele morrinho. Não, era um monte tão grande que ele era uma montanha tão grande que ali tinha uma cidade. Então, quando ele fala a esse monte, provavelmente Jesus não apontou a esse monte. Provavelmente Jesus fez esse monte.
né? Porque eles estavam no cimo do monte ali. É uma coisa extremamente exagerada o que Jesus está dizendo. Só que por que ele está usando esse exagero, essa figura de linguagem que é esse exagero? Porque ele quer mostrar para os discípulos que eles podem fazer qualquer coisa pela fé. E nós somos discípulos de Cristo e nós podemos fazer qualquer coisa pela fé. E eu estou batendo nesse qualquer coisa porque no fim das contas é qualquer coisa mesmo. Porém, de acordo com a vontade de Deus. No verso 13 aqui, no verso 13, no verso 22, ele fala assim, ó, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Então, em primeiro lugar, pedir em oração para quem estamos pedindo? Estamos pedindo para Deus. E estamos pedindo crendo que Deus vai nos atender. Vamos lembrar de uma historinha lá do Antigo Testamento? Tinha um profeta lá chamado Elias, e Deus mandou ele orar para que não chovesse durante 3 anos. E aí ele foi lá e orou. Poxa, se Deus já tinha decidido, para que mandar o cara orar, né? Só para complicar as coisas. Não, Deus tem seus propósitos. Então, Deus colocou no coração de Elias, ele foi lá, orou e não choveu por 3 anos. Chegou em algum momento, Deus colocou novamente no coração de Elias para que ele orasse e voltasse a chover. E aí ele foi orar, ele dobrou o joelho dele e ele estava crendo que ia começar a chover. E aí é interessante que ele tem um auxiliar, né? Ele tem um rapaz que anda junto com ele ali, que ao mesmo tempo que é um aprendiz, ele é um auxiliar, tinha um discípulo, e ele falou assim, ó, olha lá para o mar e vê se vem chuva. Aí o cara foi lá, olhou para o mar, céu azul, limpinho, gaivotas, sem vento, sem nada. Elias seguiu orando. Daqui a pouco ele disse para o cara, vai lá e olha de novo. Aí o cara vai e olha, ó, nada, chefe, nada, tem nada de chuva vindo aí. Mas Elias, ele estava pedindo em oração e ele estava crendo. Tanto que ele estava mandando o cara confirmar. Para quê? Para saber o momento dele parar de orar. Daqui a pouco ele ora e ele diz para o cara, vai lá ver. Aí o cara vai e diz assim, olha, eu vejo uma nuvenzinha lá, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem, uma coisinha pequenininha, assim, meio insignificante. Não sei se vai chover não, profeta. Aí diz assim, o Elias, né, o profeta, diz assim para o moço, vamos sair daqui porque vem água forte aí, vai vir uma chuvarada. E assim aconteceu. Elias, inclusive, avisa o rei na época, ó, te manda daqui porque vai vir muita chuva, o tempo vai ficar feio. Ou seja, ele estava exercitando exatamente isso aqui que Jesus estava dizendo. A oração dele estava movendo, né, os fenômenos climáticos. E isso é muito poder concedido a nós que cremos em Jesus para que a gente use de qualquer jeito. Então, para a gente terminar essa reflexão aqui, nós precisamos olhar o Evangelho de João, capítulo 15. Olha só o que ele diz aqui, ó, no verso 7. Se vocês permanecerem em mim, aqui Jesus é aquela parábola da videira, né? Que Jesus começa dizendo assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda. Outra versão diz ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala parreira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, o que Jesus está falando aqui? Do relacionamento íntimo que nós precisamos ter com ele para receber dele a seiva da vida, que é a palavra da vida, que é o Espírito Santo, para que a gente possa replicar o que Jesus faz. E o verso 7, ele junta com o que nós lemos lá em Mateus, onde ele diz o seguinte, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Então, voltando para Mateus, ele diz assim, e tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Tá? Em primeiro lugar, crer em Cristo, crer que Ele é o nosso mediador com Deus, crer no Espírito Santo que está conosco, crer na palavra que Jesus nos deixou, crer nos ensinamentos de Jesus e crer na palavra, na Bíblia Sagrada.
porque isso vai transformar o nosso pensamento. E quando eu dobrar o meu joelho, assim como Elias dobrou o seu joelho para pedir que viesse chuva, quando eu dobrar meu joelho para pedir que uma pessoa seja curada, quando eu dobrar meu joelho para pedir que uma pessoa receba uma bênção de emprego porque está desempregada, quando eu dobrar meus joelhos e eu for orar por alguém que está com um sofrimento no casamento, o casamento está se destruindo, né? Eu não vou orar pedindo uma casa na praia. Eu não vou orar pedindo um carro novo. Essas coisas não vão ser importantes para mim e para você, se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você. O que significa Cristo estar em você? Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho 4 filhos. E os meus filhos, né, eles são um pouco parecidos com o pai, um pouco parecidos com a mãe, como é de costume. Só que quando eles fazem alguma coisa parecida com o pai, tanto as meninas quanto os meninos, o pessoal diz, olha o Rogerinho aí. Você já viu isso? Já percebeu isso? Um filho, uma filha que faz algo parecido com o que o pai ou que a mãe faz, e a pessoa diz assim, olha o Rogerinho aí, olha o fulaninho aí, olha a fulaninha aí. Né? Isso é ter Jesus em mim. É quando eu fizer alguma coisa, quando a minha oração for levada a Deus, é Deus dizer assim, olha Jesus aí, olha Jesus aí, olha as palavras de Jesus, olha o amor de Jesus, olha o zelo de Jesus, olha a seriedade de Jesus, olha a preocupação, a compaixão de Jesus nessa pessoa. Se Jesus estiver em nós, nós estivermos em Jesus, Jesus também fala lá no Evangelho de João, né? Se vocês forem um, como eu e o Pai somos um, eu e o Pai estaremos em vocês. Então, é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que nós vamos orar para que as montanhas se joguem no mar por diversão. Jesus não está dizendo que tudo o que pedirmos em oração é para o nosso benefício, se nós crermos. Claro que vamos pedir coisas para nós e Deus vai nos abençoar. Eu tenho experimentado isso na minha vida e espero que você tenha experimentado na sua. Mas a grande sacada aqui é refletirmos Cristo. Sermos aquele ramo ligado na parreira, na videira, né, para que a seiva de Cristo flua para nós, nos encha, né? E como ele disse, né, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, quando alguém olhar para mim, essa pessoa precisa olhar e dizer assim, cara, estou vendo Jesus ali. Quando alguém olhar para você, ela precisa dizer, estou vendo Jesus ali. E quando Deus olhar para mim e olhar para você, no nosso momento de oração, ele precisa dizer, uau, estou vendo Jesus ali. E lembra que lá quando Jesus orou diante do túmulo de Lázaro, ele disse assim, Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E se você crer de todo o seu coração que Jesus Cristo, ele foi crucificado, ele morreu de verdade e Deus o ressuscitou dos mortos, e se você declarar que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é o seu Salvador, e isso não for simplesmente uma declaração da boca para fora, mas isso se transformar num estilo de vida, tudo o que você pedir em oração, se você crer, você vai receber, porque é uma promessa bíblica. Então, se nós estivéssemos aqui fazendo perguntas para o texto, que hoje não vamos fazer, e nós fôssemos perguntar para o texto assim, existe uma promessa na qual eu posso me apegar? A resposta é sim, existe. Tudo o que eu pedir em oração, eu vou receber. E existe uma ordem a ser cumprida? Sim. Ore com fé e não duvide, verso 21. Ore com fé. Fé, crendo, tendo a certeza das coisas. Gente, fé é um negócio mais ou menos assim, ó. A fé, eu preciso ter certeza de que Deus está agindo em meu favor, tanto quanto eu tenho a certeza de apalpar essa canetinha aqui, de apalpar esse marca-texto aqui. A fé é um negócio que tem que ser tão palpável quanto essas coisas para mim. Isso é fé. Isso é crer. Isso é não duvidar. Porque quando eu duvido, eu não estou colocando Deus em risco, eu estou colocando a mim em risco. Porque Deus continua sendo Deus. Agora, quando eu duvido, quando a minha fé é vacilante, aí eu coloco a mim mesmo em risco. Beleza? Então, esse foi o devocional de hoje. Agradeço muito por você ter ficado até o final do vídeo.
Ontem nós tínhamos 36 inscritos, já faltam somente 14 para a gente chegar nos 50. E lembre, assim que nós chegarmos nos 50, nós vamos fazer um devocional ao vivo e em grupo. Nós vamos abrir uma sala no Google Meet e nessa sala ali nós vamos juntos fazer o nosso devocional e louvar o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. A minha oração é que você tenha um dia ou uma noite ou uma tarde maravilhosa na presença de Jesus e que você tenha fé e que você não duvide. Até a próxima.